Bom dia, boa tarde, boa noite, Bitcoiners do Brasil e do mundo que me acompanham aqui no Declarando Bitcoin. Gente, hoje eu vim aqui gravar para vocês mais um episódio da série A Minha História com o Bitcoin. Gente, antes de mais nada, toca o sininho, te inscreve aqui no canal, deixa um oizinho aqui para mim. Aproveita e nos segue lá no Instagram, nos segue no Telegram, nos segue lá no Facebook, nos segue lá no Twitter, nos segue lá no TikTok agora também, que tiver TikTok, nos segue lá no TikTok também, ok? Gente, antes de mais nada, toca a vinheta pra nós, hein? Fica com a gente até o fim, porque tem muita coisa interessante aqui nesse vídeo, né? Nesse Minhas Histórias tem algumas coisas aqui, algumas questões, inclusive de robô, API, etc, que todo mundo me pergunta também, então fica comigo até o fim. Rachel, toca aí a vinheta. Gente, vamos lá. Inclusive eu falei da Rachel, é a Rachel que escolhe as histórias de vocês lá, tá? Então, não me xinguem se não entrar a história de todo mundo. Vai lá no YouTube, escreve pra Rachel. Rachel me escolhe, que é a Rachel que seleciona pra mim aqui. A Rachel selecionou pra mim algumas aqui. E ela até me disse o seguinte, que o Robson me perguntou, tá? Que ele me mandou por todos os canais essa pergunta. Então ela escolheu ele porque ele mandou em todos os lugares. Então, Robson, oi Robson, tu foste escolhido então por insistência. O Robson escreve para nós o seguinte: como declarar no imposto de renda as transações feitas por robô via API? Nunca fiz day trade, nem em ação, nem em cripto, por inúmeros fatores. E a declaração é uma delas. O propósito é facilitar as compras, vendas e alienações via API, mas sei que depois tenho que detalhar essas informações na declaração. Como fazer a gestão dessa informação? Fazem um compilado para depois lançar as informações. Se no caso do robô da API for mais de 1000 transações no ano, teria alguma dica de como administrar essas informações e lançamentos? Sim, Robson, vamos lá. Assim como tem a API, tem o robô via API que transaciona para vocês, né? Não é o primeiro nem o último, tá cheio de gente aí que opera por robô. Tem também API por onde tu pode, dependendo de onde tu estiver fazendo as tuas operações por robô, tu também pode baixar os lançamentos por API. Aí fica uma questão aqui. Quem opera com robô, opera por API, se essa pessoa consegue ou não tributar isso de forma sozinha. Depende. Se tu tiveres ferramenta para isso, tu consegue baixar teus extratos por API também, né? Baixar tuas operações, baixar todos esses lançamentos e a partir daí tu fazer a operação. Quando tu não tem a ferramenta para fazer isso, o robô é um dificultador, né? Porque tu pensa assim, se tu opera, sei lá, eu tenho gente que opera com robô aí, que tem milhares de transações, né? O robô às vezes faz 1000 lançamentos dia, né? Então, dependendo do robô aí, tu vai ter uma coisa impraticável para te fazer sozinho. O que a gente faz? A gente desce por API no nosso sistema e faz a apuração disso depois já no sistema. Tu que faz sozinho em casa, vai ser um pouco mais difícil. Então, assim, tem que procurar uma forma onde tu consiga descer as tuas informações para fazer esse controle, né? Porque quais são as coisas que tu tem que controlar aqui? Tu vai ter que controlar aqui as tuas alienações, sendo ela venda, permuta, etc, né? No caso do robô, a gente sabe que os robôs passam o dia todo fazendo trade, faz parte de troca, cripto, toda hora, né? Então, realmente acaba ficando inviável tu fazer esse tipo de controle sozinho. Se tem que botar isso aberto lá na declaração, não tem que botar isso aberto lá na declaração, porque lá de fato, lá na declaração, tu vai colocar depois lá na tua declaração de bens e direitos somente o saldo, né, das moedas, as quais tu teve custo de aquisição igual ou superior a R$5.000, certo? Mas tu tem aí a figura do ganho de capital. A figura do ganho de capital, para apurar, né, tu vai ter que apurar isso individualmente, por moeda, etc. Então, assim, tu vai ter alguns dificultadores aí no caminho. E mesmo que tu faça isso de forma resumida, em algum momento tu vai ter que pegar o todo para tu poder resumir e colocar isso lá no ganho de capital. E um outro vídeo que eu larguei nessa semana, que tem lá o exemplo do ganho de capital, onde eu mostro que eu faço um único lançamento lá no GCAP por mês das vendas, mas igual em algum lugar tu vai ter que fazer essa apuração de forma individualizada, não foge disso, né? Para depois tu poder lançar isso fechado lá no GCAP.
tanto lá no rendimentos isentos como nos rendimentos tributáveis, lá para tu puxar isso do GCAP. E tem mais aí a questão da IN 1888, certo? A IN 1888, tu tens a possibilidade na IN 1888 de fazer a IN em arquivo ou a IN de forma manual. O que acontece com a IN de forma manual? Pô, tu vai morrer lançando os lançamentos em robô, né? Então, assim, tu vai ter que fazer a geração de arquivo. Aí a geração de arquivo, tem algumas empresas aí que fazem, nós aqui nós fazemos, tá? A gente faz a geração de arquivo. Só que a gente faz a geração da IN para quem apura com a gente, ok? A gente tem algumas novidades aí que a gente está por lançar para ajudar o pequeno, médio investidor que quer fazer a apuração sozinho, né? E fazer, inclusive, a geração da IN sozinho também. Então, tu vai poder fazer a apuração e geração da IN e também vai poder te valer da API. São novidades aí que a gente vai destrinchando aí ao longo do caminho. Por hoje, eu diria que hoje tu tem um problema de apuração, né? Tu vais ter um problema de apuração. Fica aí também, até tem a Fiscochain. A Fiscochain, ela faz só IN. A da Binance, ela puxa por API e faz a IN 1888, né? Aí gera o arquivo para te entregar. Mas independente disso, tu tem que fazer a apuração do imposto. Então, tu tem que dar uma pensada nisso, se tu tem condições de plotar esses dados todos. Então fica aí a minha dica. Breve eu vou trazer novidades aqui para vocês de como é que o Declarando Bitcoin vai ajudar vocês a fazer isso, ok? O Vinícius Luiz, se não existir ganho de capital na permuta, ela entra para o total de 35 mil no mês? Sim, Vinícius, ela entra independente de ter ganho ou prejuízo. Na verdade, assim, a soma, né, das tuas alienações no mês, quando acima de 35k, somou acima de 35k de alienações, sejam vendas, permutas, etc, etc, aí sim tu vem apurando os ganhos de capital das operações com lucro, certo? Então a notícia é triste, mas é fato. O Leco diz, eu tenho 0,18 minerados em 2021 e 2022, com cotação de agora daria em torno de 42.282, mais ou menos. Se esse valor fosse lançado em bens isentos e não tributável, teria algum problema ou eu teria que lançar somente se eu tivesse gasto, pois seria como comprovante de que aquele dinheiro saiu de algum lugar? Leco, olha só, eu fiz um vídeo só sobre mineração, onde eu acho que deixei claro assim, ó. A mineração, a gente está tributando só no momento da venda, certo? O que eu aconselhei? Eu aconselhei a deixar lá em bens e direitos, estocado, eu gosto de dizer estocado lá em bens e direitos, né? Deixar em estoque lá em bens e direitos, isso por um valor irrisório, 0,01, e a quantidade que tu tem minerada, né? Lá na discriminação, certo? E aonde isso está armazenado, para no futuro, quando tu vender, tu ter da onde tirar, e quando tu vender não vai ter custo. Agora, rendimentos isentos e não tributáveis, não é, né? Ele é rendimentos isentos e não tributáveis se inferior a 35 mil reais no momento da venda, certo? E antes de vender, tu não pode colocar ele em rendimento nenhum, nem tributável, nem não tributável. No momento da venda, aí sim tu pode colocar ele em rendimentos ou isentos e não tributáveis, se for o caso, ou lá em rendimentos sujeitos a tributação exclusiva. Ok? O Luiz Carlos, Ana, eu faço mineração de Bitcoin. Ok. Estamos no vídeo certo. Tem um vídeo lá de mineração, galera. O meu vídeo de mineração, eu achei que ficou tão claro. Se eu não sacar esse BTC para a corretora, mesmo assim tenho que pagar imposto todo mês ou só pago quando eu sacar para minha carteira? Lá no vídeo da mineração eu explico que a mineração, eu explico o porquê e como a gente está fazendo. A gente está tributando mineração só na saída. A mera transferência de carteira de cripto não gera imposto, tá, galera? Isso não gera imposto, ok? Então tem que se ligar que a mineração a gente está tributando aonde? No momento da venda, certo? Então tu não vai, sacou da corretora, deixou na carteira, tu fez uma troca de endereço, isso não é uma alienação, é simplesmente uma transferência, ok? Gente, tem mais uma aqui. O Diego Juan colocou assim, o valor que eu teria que pagar no GCAP seria sobre qual valor se eu trocar SLP, agora que é a loira do Axie falando, se eu trocar SLP
BUSD e dar mais de 35k, tenho que informar e pagar, certo? Certo. Se tu fizer uma permuta, né, e der mais de 35k, sim, tu tem que informar, né, deu acima de 30, tu tem que informar na IN, e deu acima de 35, sim, tu vai ter que apurar o lucro e pagar imposto, ok? Mas e quando eu passar de BUSD BRL? Vou ter que pagar de novo? Isso que não ficou claro para mim. O que acontece? Quando tu vendeu, pegou a SLP e trocou por BUSD, ok? Então, a BUSD, ela tem um custo, certo? Ela tem um custo. Como ela tem um custo, a SLP passa a ter um novo custo, que é o da BUSD. Na verdade, tu tá realizando a SLP e ficando com a BUSD. Só que a BUSD, na verdade, ela não vai gerar diferença para quando tu fizer o BUSD BRL. Então, no que faz diferença a BUSD aí? Ela faz diferença na soma dos limites do 35, né, para efeito de imposto, e faz diferença na soma dos limites do 30 para efeito de IN. Aí ela faz diferença. Agora, pagar, ela não vai te dar diferença, na verdade, porque tu vai estar permutando, na verdade, daí na BUSD para BRL, tu vai estar vendendo. Só que nessa venda da BUSD para BRL, tu já tem o novo custo na BUSD. Então, o valor de venda da BUSD para o valor de custo que tu tem dela, que é da operação que tu fez anterior da SLP para ela, tu não vai ter aí um ganho de capital, certo? Então, na verdade, não vai incidir imposto de novo, até porque não tem aí o bis idem do imposto, né? Então, assim, tu vai pagar imposto aonde? Lá na CLP. Na SLP tu vai pagar imposto. Depois só vai continuar contando, né, ali da BUSD. Quando tu comprou o BUSD, vendeu o BUSD, continua contando para efeito dos limites. Consegue entender? Tu pode dar uma olhadinha aí no meu e-book. E pode dar uma olhadinha aí também nas perguntas e respostas que eu fiz lá do Axo. Aí tem o nosso artigo lá no portal do Bitcoin. Rachel, deixa aqui também, Rachel. E aí tu pode dar uma olhadinha que eu acho que vai te esclarecer melhor, ok? Gente, por hoje era isso. Vamos de novo, fica comigo. Toca a sineta aqui para receber as nossas notificações, até porque vem novidade por aí. A novidade interessa para todo mundo. Te inscreve aqui no canal, deixa um oizinho para mim aqui embaixo, né? Na medida do possível, eu leio sempre todos os comentários, não consigo mais responder todo mundo, porque tá deixando em todas as mídias, mas as meninas estão respondendo. E ler, em geral, eu leio porque entra notificação pra mim, eu consigo ler. Muito bacana o carinho que a gente recebe, tá bem? Um beijo grande, me segue em todos os lugares e fica com a gente. E aí, semana que vem a gente tá de volta. Beijo!